Continue adorando, querido. Continue declarando que Ele é vitorioso, Ele é poderoso. Levanta suas mãos. Declare que Ele é poderoso. Sabe, querido, quando você adora, Deus está trabalhando em seu favor, amém? Quando você adora, você está sendo transformado pela presença dEle. Quando você canta a palavra de Deus, você está chamando à existência as realidades espirituais que Cristo Jesus conquistou para cada um de nós. Então adore a Ele nessa noite, amém? Feche os seus olhos. Vamos cantar novamente. Ele é vitorioso, Ele é poderoso. Ei, adore a Ele, Pai. Adore, adore, adore a Ele.
exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Ah, Pai, nós te adoramos. Ah, nós te adoramos. O Senhor é poderoso, é vitorioso. Por isso nós descansamos, nós confiamos. Ah, Pai, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, querido, quando você declara que Ele é vitorioso, você está assumindo o seu lugar de vitória em Cristo Jesus. Você está assumindo o teu lugar de vitória em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus Deus sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. E eu declaro nessa noite, você que entrou aqui se sentindo derrotado, cansado, num beco sem saída, eu declaro você recebendo a revelação de que em Cristo Jesus Deus sempre te conduz em triunfo. Deus sempre te conduz em triunfo. Deus sempre te conduz em triunfo. Oh, por isso você pode adorá-lo, por isso você pode exaltá-lo, por isso você pode declarar que Ele é poderoso, Ele é vitorioso. Palavra, obrigado. Ah, Pai, porque o Senhor habita em nós. Obrigado, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação, alcançando cada um de nós aqui nessa noite, no nome de Jesus. Ah, Pai, a Tua palavra que é viva e eficaz, alcançando o nosso coração, gerando fé, Pai, no nosso coração. Ah, obrigado, querido. Obrigado, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos. O Senhor é bom, é poderoso. E eu declaro, você que entrou aqui sendo inspirado pela palavra, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus abrindo os teus olhos espirituais, gerando fé no teu coração, renovando a tua mente, trazendo clareza, trazendo entendimento espiritual, para que você possa avançar, para que você possa correr a carreira no nome de Jesus. Aleluia, Pai, obrigado, Pai, nós te adoramos, te exaltamos, no nome de Jesus, amém, aleluia. Você queria aumentar aqui o retorno, por favor. Queria que você cumprimentasse o teu irmão que está aí perto de você, amém, declarasse uma palavra de bênção sobre a vida dele, aleluia, glória a Deus. Obrigado, louvor. No final, pode tocar essa música de novo. Ô Bruno, faz favor, vem cá, querido. Vou descer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, graça e paz, tudo bem? Eita glória. Chega um pouquinho para trás aqui. Amém. Aleluia, queridos. Bem-vindo ao nosso culto qualificados, amém. É um prazer ter você conosco aqui nessa noite. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui? Creio que não, né? Não tem nenhum visitante nessa noite aqui pela primeira vez aqui na igreja. Então eu te encorajo, querido, a convidar alguém para estar conosco sempre nos nossos cultos, que acontecem sempre na quinta-feira às 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas, amém? Para que ele também possa ser alcançado pela palavra, transformado pela revelação da verdade, amém? Glória a Deus. E eu queria começar, fazer uma pergunta para você. Quem aqui é empreendedor, empreendedor, faz um sinal com a mão aí para me ver. Quantos empreendedores nós temos aqui? A grande maioria das pessoas levantaram a mão, olha que bênção, né? Glória a Deus. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Como anda, a sua liderança à frente do seu negócio? Como anda a sua liderança?
né, à frente desse seu negócio. Por que você está perguntando isso, pastor? Sabe, querido, porque o futuro do seu negócio depende da sua liderança. O futuro do seu negócio não depende dos políticos. O futuro do seu negócio não depende da cultura brasileira. O futuro do seu negócio não depende da conjuntura econômica. O futuro do seu negócio depende da sua liderança. Toda vez que a gente olha para a palavra de Deus, querida, a gente não vê o evangelho, a gente não vê Jesus, a gente não vê a igreja condicionada à realidade. A gente vê esses atores modificando a realidade e não se sujeitando ao mundo, não se adequando ao sistema do mundo, não se acomodando com a cultura do mundo, do sistema. Pelo contrário, a gente vê esses atores influenciando, transformando, até mesmo, por que não, revolucionando a cultura, a economia, a sociedade. E como isso é possível? Através da capacidade de liderança que essas pessoas estavam exercendo no ambiente que elas estavam inseridas. Amém? Jesus foi um líder? Amém? Ele influenciou pessoas, ele interferiu no curso natural das coisas até aquele momento. Sabe, querido, todos nós somos chamados para exercer algum grau de liderança em algum momento da nossa vida. Pastor, mas eu não sou empresário, eu não sou empreendedor, mas você deve liderar a própria vida. Porque se você não liderar a própria vida, você vai culpar os outros pelo seu fracasso. É isso que acontece, não é assim? Ah, não deu certo por quê? Ah, meu casamento não deu certo por causa da minha esposa. Meu casamento não deu certo por causa do meu marido. Minha família não deu certo por causa dos meus filhos. E assim começa. É a síndrome de Adão. Não é assim? Quando Deus chegou lá no Éden e perguntou para Adão, não, a culpa é de Eva. Sabe, faltou o que naquele momento em Adão? Capacidade de liderança. Porque se Adão tivesse liderando a sua própria casa, Eva não teria sido enganada pela serpente, por exemplo. Então cadê os maridos aí? Cadê os homens que são casados? Vocês têm a responsabilidade de liderar a sua casa e a sua família. A sua família depende da sua liderança. O futuro dos seus filhos depende da sua liderança. O futuro dos seus filhos, que não depende da escola que eles estão estudando. O futuro dos seus filhos não depende do bairro que eles nasceram. O futuro dos seus filhos depende da sua capacidade de interferir, de influenciar, de instruir a vida deles. Isso é liderança. Liderança é interferir, liderança é influenciar, liderança é instruir, liderança é mostrar o caminho, liderança é transformar aquele ambiente em prol de algum objetivo, em prol de uma missão, em prol de uma visão, de um propósito que o líder carrega. Amém? Por isso que quando Deus fez o homem para liderar. Abra aí a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos ler esse texto que fala sobre a criação do homem. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: e Deus disse: façamos o ser humano, ou o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E aí eu quero chamar a atenção para você aí sobre 3 palavras: imagem, semelhança e domínio. Deus fez o homem para ser a sua imagem. Deus fez o homem para se comportar como semelhante a ele. E Deus fez o homem para dominar recursos. Amém? Deus fez o homem a sua imagem, transferiu para ele a sua natureza. Deus fez o homem a sua semelhança, influenciou ele com seus valores, princípios. Amém? E Deus fez o homem para dominar recursos naturais, econômicos, enfim, tudo aquilo que existia na terra. Deus criou o homem, portanto, para liderar. A humanidade, ela foi projetada naturalmente para liderar. Ela não foi projetada para abrir mão da liderança. Por que o mundo, hoje, por que há uma crise de liderança no mundo? Por causa do pecado.
Satanás é aquele que quer que o homem, que a humanidade não assuma o seu papel de liderança para que ele possa liderar, para que ele possa influenciar, para que ele possa governar, para que ele possa instruir, para que ele possa enganar, para que ele possa estabelecer não o reino de Deus, mas o império das trevas. A nova ordem mundial está aí, né, trabalhando para estabelecer o reino do anticristo. Se a igreja não lidera, o mundo lidera. Se você que é dono da empresa não lidera a sua empresa, alguém vai liderá-la para você. Ou vai ser um funcionário, ou até mesmo seu concorrente. Mas alguém vai assumir esse espaço. Alguém vai ocupar esse lugar. Se você não liderar a sua casa, homem, muitas vezes a esposa vai ter que ocupar esse espaço. E aí vai inverter os papéis, o resultado não vai ser muito bom. Sabe por quê, querido? Porque a liderança, ela faz parte da essência da vida. E quando nós não ocupamos essas posições de liderança, esse espaço não fica vazio. Alguém acaba ocupando esse espaço e estabelecendo a vontade dele, estabelecendo a influência dele, estabelecendo a visão dele, estabelecendo o jeito dele de fazer as coisas. Quem lidera a tua casa? Como é que estão as coisas lá? Quem lidera a tua empresa? Quem lidera a sua vida? Você lidera a si próprio? Ou hoje você está sendo influenciado e governado pelo mundo, por exemplo? Você é líder de si próprio? Porque você deve começar liderando a si próprio. Deus criou o homem para liderar, por isso ele deu ao homem uma missão. Sempre que há uma missão, existe a necessidade de liderança. Por isso que liderança e missão, elas sempre estão lado a lado. Na verdade, a liderança existe por causa da missão. A liderança existe por causa da visão. A liderança existe por causa do propósito. Então, quando Deus deu uma missão para o homem, governe a terra, automaticamente surgiu a necessidade de haver liderança na terra. Porque senão a missão não seria estabelecida, senão o propósito não seria atingido. E aqui nós vemos, querido, 3 princípios de liderança que Deus transmitiu ao homem. A primeira era adorar a Deus, para que o homem se tornasse a imagem de Deus de forma plena. O segundo era dominar recursos, para que o homem tivesse domínio sobre as coisas, sobre os meios e os recursos naturais. E o terceiro princípio, querido, é servir pessoas. Porque Deus fez o homem à sua semelhança. E Deus, se você olhar a criação, Deus primeiro faz o jardim, Deus primeiro prepara o jardim, Deus serve Adão, para que Adão, favorece Adão, libera para Adão todos os recursos necessários, cria um ambiente favorável, para que depois ele colocasse Adão lá, para que Adão pudesse governar. Então, querido, servir faz parte do reino de Deus, amém? Desde o Éden, amém? Desde o início, amém? E eu quero falar com você nessa noite, em nome de Jesus, eu vou conseguir sobre esses 3 aspectos. Adorar a Deus, dominar recursos e servir pessoas. Porque esse é o segredo de uma liderança bem-sucedida. Se você quer ser um líder bem-sucedido na tua empresa, na tua casa, na tua família, ou até mesmo na sua própria vida, você precisa entender esses 3 princípios espirituais de liderança, que são princípios que estão presentes desde o Gênesis, desde a criação do mundo. E é exatamente quando esses princípios não acontecem, que nós vemos o quê? O fracasso da liderança, ou uma liderança que não é pautada em princípios do reino de Deus, e é pautada ou fundamentada em princípios do mundo, princípios das trevas. Então repita comigo: adorar a Deus, dominar recursos e servir pessoas. Amém? Abra comigo lá no Evangelho de João, capítulo 17. Quero ler com você a partir do versículo 20. João, capítulo 17, versículo 20. O primeiro princípio, querido, é adorar a Deus, amém? Porque é na adoração que você recebe a visão. É na adoração que você recebe a inspiração. É na adoração que você recebe o quê? A ideia de um novo negócio. É na adoração que você recebe a estratégia
para aperfeiçoar o seu negócio. É na adoração que você é guiado pelo Espírito. É na adoração, é na intimidade, é no relacionamento, aonde a imagem de Deus é transferida para o teu espírito, aonde você recebe instruções divinas, conhecimento divino, revelação da palavra de Deus, instruções específicas para você avançar no seu negócio, na sua empresa. Por isso, querido, que antes de você fazer qualquer coisa, você precisa entender que tudo começa na adoração. Tudo começa você recebendo da parte de Deus, você entregando a tua vida, se rendendo a Ele, e Ele compartilhando com você o que Ele tem. Ele compartilhando com você aquilo que é dele, porque o desejo dele é que você seja a imagem dele na terra. Quando Deus fez o homem, Ele queria que o homem fosse a imagem dele na terra. Então diga para a pessoa do seu lado: você é a imagem do Deus invisível. Você, querido, é a imagem do Deus invisível. Porque você foi criado à imagem dele, para ser quem ele é, aqui na terra. Não como um Deus do universo, não. Mas com as características, com a natureza, porque nós não somos deuses nesse aspecto de onipotência. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você recebeu a imagem de Deus. Você deve ser a imagem do Deus invisível na terra. Por isso você precisa adorar a Deus para conhecê-lo de verdade, para ter relacionamento com Ele, para ouvir as instruções. Você precisa ter intimidade com Ele para ser inspirado por Ele, para que você possa reproduzi-lo no seu negócio, na sua liderança, na sua família, nas suas decisões. Amém? E é isso que Jesus veio restaurar, querido. Amém? Porque se a queda tirou o homem do jardim, se a queda arrancou o homem desse lugar de adoração, se a queda fez com que a comunhão entre Deus e o homem fosse prejudicada, em Cristo Jesus, Deus colocou você de volta no jardim, Jesus restaurou a adoração, amém? E hoje você tem comunhão novamente com Ele. Olha o que diz aí João 17, versículo 20. Jesus orando pelos discípulos, orando pela igreja. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Ou seja, querido, o plano de Deus é que você seja a imagem dele. Por isso que Jesus transmitiu para nós a glória que ele tinha. Por isso que em Cristo Jesus nós somos um com Deus novamente. Para quê? Para que eu possa efetivamente adorar a Deus agora em espírito e em verdade. Para que efetivamente agora eu seja guiado e inspirado por ele. Para que agora, de uma forma definitiva, amém, eu possa ser inspirado, ideias, criatividades, direções divinas possam chegar e ser comunicadas ao meu espírito, para que eu possa avançar e estabelecer no reino de Deus. Então, querido, na adoração, o homem se torna a imagem do Deus invisível. Aleluia! Nesse lugar de adoração, querido, o amor de Deus, ele vai te encorajar e vai te fazer livre do medo. Sabe por que muitos empreendedores não querem avançar? Porque eles têm medo de quebrar. Então é melhor não arriscar. Mas o nome disso é medo. O que está te faltando? Revelação, inspiração, convicção daquilo que Deus tem para a tua vida, daquilo que Deus quer fazer através de você. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele é tão poderoso que ele é capaz de lançar fora o quê? O medo. Medo de quê? Medo de abrir uma nova loja, medo de contratar um funcionário, porque afinal de contas eu contrato funcionário, o Trump põe 100%, como é que eu faço? Não é assim? Não poderia pensar dessa forma. Qual é a instrução divina? O que Deus te falou no momento de adoração? Essa é que deveria ser a sua atitude. Você não deveria tomar decisões baseadas no noticiário. Você não deveria tomar decisões baseadas na circunstância. Você não deveria tomar decisões estratégicas para o seu negócio baseadas em condições naturais. Isso não é viver pela fé.
Isso é viver pela vista. Isso é viver pelo que toca. Isso é viver pelo que sente. Isso é viver pelo natural. Mas você foi chamado, querido, para viver pela fé. Porque o justo vive pela fé. E a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas a convicção de fatos que eu creio. O que Deus tem comunicado ao teu coração? Qual é a convicção que Deus tem colocado dentro de você? Isso acontece quando você tem relacionamento, isso acontece quando você ouve a palavra, isso acontece quando você está sendo inspirado pelo Espírito. Ou seja, é nesse lugar de adoração que você vai receber revelação da palavra e convicção, encorajamento para que você fique livre do medo. Sabe, querido, nesse ambiente de adoração, é um ambiente onde você vai ser inspirado. E eu declaro você recebendo ideias que vão se tornar grandes negócios. Eu declaro que você vai receber ideias nesse lugar de adoração que vão se tornar solução de problemas. Porque isso é um negócio. O negócio é a capacidade de você criar solução para um problema. E quando alguém tem uma grande ideia, é porque ele conseguiu resolver um problema. Amém? E isso se torna um grande negócio. Por quê? Porque ele vai abençoar pessoas. Porque ele vai melhorar a vida de pessoas. Porque ele vai facilitar a vida de alguém. Ele vai resolver o problema de alguém. Isso é empreender, querido. Por isso que é de Deus, amém? Porque Deus é o maior interessado em resolver o problema, em ajudar, socorrer, abençoar e edificar as pessoas, amém? E eu declaro você entendendo e recebendo inspirações divinas nesse lugar de adoração, ideias, criatividade chegando, para que você possa ser realmente uma grande bênção em Juiz de Fora, no Brasil e por onde você for. Porque essa é a vontade de Deus, amém? Deus é bom e Ele quer abençoar o teu povo, Ele quer liberar do teu rio, da tua graça e da tua unção sobre a vida das pessoas, amém? Quer ver um exemplo bom? Thomas Edison. Thomas Edison, querido, ele teve a ideia de inventar a lâmpada incandescente. Entre várias coisas que ele inventou a lâmpada incandescente, que até hoje a gente utiliza. E isso se tornou um grande negócio, uma ideia revolucionária que impactou a vida dele, a família dele, os descendentes dele, a cidade dele, o país dele e toda a humanidade. Uma ideia. Você pode ser, querido, instruído pelo Espírito Santo. Você pode receber ideias divinas, porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus estão escondidas o quê? Toda a riqueza do conhecimento. Amém? Não há nada que Deus não saiba. Ei, não há nada que Deus não saiba. Amém? A pergunta é, você tem ouvido o que Ele tem dito? Você tem gastado tempo em adoração para ouvi-lo? Se entregando, se rendendo, sendo inspirado pelo Espírito. E eu declaro você entendendo que para ali você ser um líder de sucesso, o primeiro passo é você adorar a Deus. Amém? E o segundo passo, pastor, é dominar recursos. Então abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que interessante, o apóstolo Paulo não está falando aqui se uma coisa é pecado ou não. Ele está dizendo, olha, tem coisas que até me são lícitas, mas eu não devo fazer. Isso mostra uma pessoa que sabe o que é prioridade na vida. Isso mostra uma pessoa que tem discernimento das coisas, que não se move só pelo certo e errado, mas se move guiado, que tem propósito, que tem direção. E ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você foi criado para dominar as coisas. As coisas não foram criadas para te dominar. O dinheiro não foi criado para te dominar. As coisas materiais não foram criadas para te dominar. Você foi criado, querido, para dominar as coisas. E aí a palavra domínio, aí, dominar, né, no original grego, significa ter poder ou autoridade. Ser mestre de alguém ou exercer autoridade sobre alguém. As coisas têm exercido autoridade sobre você?
Ou é você que tem exercido autoridade sobre as coisas? Você vive de acordo com o que acontece do lado de fora? Ou você vive de acordo com o que acontece do lado de dentro? Porque se as coisas do lado de fora definem a sua agenda semanal, as coisas estão dominando a sua vida. Pastor, eu não sei se eu vou poder ir no culto não, porque eu vou ver como é que vai ser, eu tenho que ver se vai dar. Por quê? Porque depende de quê? Quem te domina? Você é escravo de quem? Quem é seu mestre? É Jesus, que é o seu Senhor? Ou são as coisas do seu trabalho? Ou é a sua desorganização pessoal? O que é prioridade para você? Entende? Todas as coisas, e eu não estou falando, olha só, é pecado deixar de ir no culto para fazer alguma coisa importante? Não, todas as coisas me são lícitas, mas convém? Entende? O que te domina, o que te governa, você está dominando ou você está sendo dominado pelas coisas da vida, querido? Pela rotina, pelo trabalho, pelos compromissos. Você foi criado para dominar os recursos e não para ser dominado por eles. Quando você está inspirado, quando você está tendo um relacionamento com Deus, você recebe coragem e ousadia e a sua postura muda diante das circunstâncias, diante das notícias, diante dos compromissos. Agora é você que faz a sua agenda. Não é mais as pessoas que fazem a sua agenda. Como é que é a sua agenda? É os problemas que definem a sua agenda, ou é você que defende a sua agenda, que define a sua agenda? Você que é empresário, você planeja o seu mês de acordo com as demandas e os problemas, ou com a estratégia que você tem de crescimento? Como você planeja a sua empresa? Ou você não planeja e você vai só apagando incêndio? Só jogando onde está pegando fogo, tu vai lá, amanhã qual é o problema que eu vou você? Vai lá, apaga o problema na segunda, na terça outro problema, na quarta outro problema. Você é o empresário bombeiro. Deveria ser aquele que está dominando, mas está sendo dominado. Sabe, querido, uma das coisas mais importantes que você precisa aprender a dominar é o tempo. Porque o tempo é o seu recurso mais importante. Tempo é mais importante que dinheiro. Porque se você não tiver dinheiro, mas tiver tempo, você pode conseguir dinheiro. Mas se você tiver dinheiro e não tiver tempo, você nem gasta o dinheiro que tem. Então, o tempo é mais importante do que o dinheiro. Então, o recurso principal que você tem que aprender a dominar é o seu dia, é o seu tempo, é a sua semana, é a sua agenda. É estabelecer as prioridades, é ser um cara organizado, é cumprir os prazos que você estabelece. Se você marcou com o cliente, chegue no horário. Se você vai entregar naquele dia, entregue naquele horário. Porque isso é administrar tempo. É você definir a prioridade, o que é mais importante para o meu negócio. É não desperdiçar tempo com coisas que não têm proveito. É não queimar tempo com coisas que não vão agregar valor, que não são importantes. Você precisa ser disciplinado para aprender a dominar esse recurso tão precioso que é o tempo. Amém? Querido, quem não tem um plano definido, ele fica refém dos acontecimentos. Pastor, como que eu posso dominar o tempo? Você precisa ter uma estratégia, um plano. Você precisa ter um plano de ação, um planejamento. Porque essa é a única forma de você dominar o tempo. É você se antever e estabelecer uma rotina. E aí você cumpre aquilo que você estabelece. Ainda que surja compromissos, problemas, você naquela hora vai ser firme e você vai ter discernimento. Então isso é menos importante e eu não posso negociar. Para que você comece a administrar bem o seu tempo. Se você não tem um plano, você é refém dos acontecimentos. Se você não tem uma estratégia, você é refém dos problemas que aparecem na segunda-feira. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Não é assim? Por isso que você que é empreendedor,
você precisa ter um plano. Se na adoração você recebe a visão, amém? É quando você começa a dominar recursos que você estabelece o quê? A estratégia para cumprir a visão. Porque eu conheço muitas pessoas que já tiveram ideias maravilhosas e que morreram sem executá-las. Ou que fracassaram quando tentaram executá-las. Por quê? Tinham inspiração, tinham a criatividade, mas não souberam dominar os recursos, não souberam dominar o tempo, não souberam dominar o dinheiro, não souberam dominar o conhecimento necessário para implementar aquela ideia. Pastor, eu tenho uma ideia, vou montar uma padaria. Você é confeiteiro? Você domina essa área? Você tem algum conhecimento nessa área? Nenhum. Então começa a estudar. Ah não, mas Deus falou. Amém, Deus já te deu a visão. Agora é você que vai dominar o recurso. Agora é você que vai dominar o recurso que é necessário para que você execute a visão de Deus. Deus me chamou para ser o pastor, então vai fazer o rema. Entende? Porque, não, eu tenho uma visão, é suficiente. Não é. Só a visão não é suficiente para ter sucesso, amém? Você precisa dominar os recursos, amém? E uma dica que eu vou dar para vocês aqui, ó, que tem empresa ou que estão pensando em abrir um negócio. Faça um plano de negócio. O que é um plano de negócio? É um planejamento estratégico, aonde você vai ponderar alguns pontos importantes do seu negócio e fazer um planejamento para o futuro. Como é que eu faço isso, pastor? Vai no ChatGPT, digita lá, plano de negócio e meu irmão, é mole. Em 5 minutos, você vai trocar uma ideia ali com a inteligência artificial e você vai ter lá um plano de negócio básico, mas que vai te ajudar, amém, a tomar decisões estratégicas para que você tenha o futuro que Deus tem falado com você nos momentos de adoração. Amém? Então, querido, segundo ponto, dominar recursos. E para dominar recursos, você precisa de um plano. Você precisa ter um plano. Amém? Terceiro ponto, servir pessoas. Abre comigo lá, Marcos, capítulo 10, versículo 42. Marcos, capítulo 10, versículo 42. Qual que é o contexto? Os discípulos estavam ali, né, querendo posições de destaque. E aí, a mãe de um deles foi até Jesus e pediu para Jesus, Jesus, deixa meu filho sentar aqui do seu lado, né, e tal. E aí, Jesus, ele dá uma resposta ali para todo mundo que estava presente naquele momento ali, ó, Marcos 10, 42. Diz o seguinte, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe, querido, você não foi criado para dominar pessoas. Você foi criado para dominar coisas, recursos. Mas você não foi criado para dominar pessoas. Você não pode dominar o seu funcionário. Não, ele é meu funcionário, é meu, propriedade minha, e eu vou dominá-lo. Porque ele é um animal. Você contratou um animal para trabalhar com você? Eu creio que não. Ele é uma pessoa. E ele é a imagem e a semelhança de Deus igual você. Deus, se for crente, Deus habita dentro dele. Deus ama ele igual te ama. O sangue de Jesus que vale para você também vale para ele. Então você deve tratá-lo como você gostaria que você fosse tratado. Ah, mas aí eu vou perder minha autoridade. Você acha que Jesus perdeu a autoridade quando lavou o pé dos discípulos? Você acha que Jesus, ele deixou de ter autoridade por tratar as pessoas com compaixão? Você acha que Jesus perdeu a autoridade quando ele agia com justiça? Não, querido.
Amém? Nós estamos aqui para servir as pessoas. Nós não estamos aqui para dominar sobre as pessoas. Liderança, querido, não é dominância. Liderança é influência. Liderança é exemplo. Liderança é edificar pessoas. Liderança é socorrer pessoas, é promover pessoas. É influenciá-las como? Servindo elas. O que elas precisam para ter um desempenho melhor? O que o seu funcionário precisa para vender mais? Essa é a pergunta que o líder tem que fazer. O que o meu funcionário precisa para atender melhor? O que o meu funcionário precisa para trabalhar de uma forma mais produtiva? E você deve fornecer isso para ele. Se você, mas será que eu consigo? É caro demais? Talvez você vai ficar surpreso com o que ele vai dizer. Talvez ele só precisa de um bom dia, uma boa tarde. Talvez ele só precisa o seu ouvido. Talvez ele só precisa, que você demonstre um pouco de compaixão por ele e que ele perceba que você se importa com ele. Isso já vai ser o suficiente para ele chegar na empresa motivado e atender melhor o cliente. Talvez perguntar, está tudo bem na sua casa? Como é que está a sua esposa? Está tudo bem? Chamar um dia para ele tomar um café, para conversar, para poder conhecer ele melhor. Ele vai se sentir honrado, querido. Isso é servir as pessoas. Você está lá servindo. Isso não custa R$1.000, não. Isso não custa R$10.000, não. Pastor, eu tenho que fazer isso todo dia com todo mundo? Claro que não. Amém? Mas é só para você entender que se eu quero que as pessoas me sigam, eu preciso fazer algo por elas. Foi isso que Jesus fez. Por que as pessoas seguiam Jesus? Porque Jesus fazia algo por elas. Jesus não obrigava elas a seguir. Jesus não dominava sobre elas. Se vocês não vierem aqui amanhã, vocês estão demitidos. Jesus não impunha a sua vontade sobre as pessoas. Ele influenciava as pessoas. Pastor, isso é difícil. Dominar é muito mais fácil do que influenciar. Exercer autoridade pelo peso do cargo é muito mais fácil do que exercer autoridade ao conhecimento que você carrega. Mas esse é o sistema do mundo. Porque é exatamente isso que o diabo faz. Porque no império das trevas, o governo é pela força, é pela opressão, é pela imposição. Mas esse não é o reino de Deus, amém? Portanto, querido, liderar é servir pessoas. Sirva pessoas e elas vão te seguir até debaixo d'água. Sirva pessoas e elas vão chegar na hora. Sirva pessoas e elas não vão dar atestado. Sirva pessoas e elas vão querer ir com você para onde você for, porque elas vão se sentir encorajadas, fortalecidas, amadas e amparadas por você. Amém? Aleluia! Por isso, querido, liderar não é dominar, mas é influenciar pessoas com o seu exemplo. E o louvor pode estar subindo. Sabe, toda grande ideia que você receber na adoração, ela vai precisar de um plano para você dominar recursos, mas ela também vai precisar de uma equipe para te levar ao seu destino. Não existe crescimento sem pessoas, querido. Não existe, é impossível uma organização crescer sem acréscimo e desenvolvimento de pessoas. Isso é impossível. Igreja não cresce se isso não acontecer. Empresa não cresce se isso não acontecer. Família não cresce se isso acontecer. E é verdade, pastor? O que Jesus fez durante 3 anos? Além de pregar, ensinar e curar. Ele treinou pessoas. Ele conviveu com essas pessoas, ele discipulou essas pessoas, ele andou com essas pessoas, por quê? Daqui a pouco ele ia delegar tarefas, daqui a pouco ele ia abrir filiais, tá certo? Daqui a pouco ele ia expandir a empresa dele para o mundo todo, e ele ia precisar de muitos CEOs para comandar várias áreas estratégicas do reino de Deus. Então ele preparou pessoas para que depois ele pudesse descansar.
Você que é empreendedor, você quer parar de trabalhar ou trabalhar até morrer? Então prepare pessoas, porque senão você vai trabalhar até morrer. Vai trabalhar até o último dia. Por quê? Porque tudo é você. Porque você não treinou ninguém. Porque você centralizou tudo em você. E não entendeu que para que você fosse longe, você precisava ir acompanhado. Não dá para ir longe, querido, sozinho. É impossível ir longe sozinho. Tem um provérbio que você conhece talvez, o provérbio africano, que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. O que você quer para o seu negócio? Que ele cresça rápido ou que ele vá longe? Você quer que ele dure para gerações futuras ou que ele acabe com você? Qual é o segredo de uma empresa continuar por outras gerações? Ela envolver pessoas no processo, para que aquela empresa chegue longe. E mesmo quando o fundador não estiver mais presente, ela continua funcionando, porque agora existe uma equipe de pessoas trabalhando, inspirados pela mesma visão, inspirados pelo mesmo propósito, caminhando na mesma direção, querido. Essa é a história do Ministério Verbo da Vida. O apóstolo Bud já partiu para a glória, amém? Mas ele deixou pessoas. Ele treinou pessoas, ele investiu em pessoas, e hoje são essas pessoas que estão treinando outras pessoas, porque daqui a pouco, o apóstolo Guto, por exemplo, daqui a pouco, ele não vai estar mais à frente, e vai acabar o verbo da vida? Não, vai continuar crescendo e se expandindo. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo os princípios da liderança: adorar a Deus, dominar recursos e servir pessoas. Sirva pessoas, querido, para que você possa continuar crescendo e avançando. Queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Sabe, Jesus entendeu isso, por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19, está escrito: então Jesus lhe disse: em verdade eu lhes digo, que o Filho nada faz por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Nem Jesus, que era Jesus, fazia as coisas sozinho. Por que você insiste em caminhar sozinho? Jesus, ele olhava para o Pai, e quando ele olhava para o Pai, ele via a Trindade, e ele percebia que sozinho não dava para avançar. Era necessário uma equipe, amém? Para que ele pudesse cumprir o plano e o propósito. Sabe, o Espírito Santo habita em você. Você hoje tem acesso a Deus, você pode adorá-lo, ser inspirado por Ele. Ideias divinas vão chegar, querido. Ideias divinas vão chegar sobre a tua vida, para o teu negócio, no nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer te inspirar, Deus quer te encorajar, amém? E você vai sair desses momentos de adoração inspirado, encorajado, e vai começar a organizar o seu tempo, o seu dia. Você vai estabelecer um plano, você vai estabelecer, sabe, um planejamento de médio e de curto, de longo prazo, para que você possa a cada etapa ir avançando naquela direção, a cada etapa avançando naquela direção, amém? E você vai envolver pessoas. Você vai começar, Deus vai atrair pessoas para perto de você. Deus vai mostrar pessoas, amém? Que você vai poder investir nelas, que você vai dar oportunidade para elas, que você vai chamar elas para perto, que você vai treiná-las, que você vai edificá-las, que você vai encorajá-las, porque são elas que vão fazer o seu negócio crescer e prosperar. É a tua equipe, querido, que vai fazer o teu negócio crescer, não é você. Para de se iludir com essa mentira do diabo. Ei, o que faz as organizações crescerem não é apenas a cabeça do líder, mas é a força de toda a equipe, amém? Por isso que nós precisamos de pessoas ao nosso lado, aleluia.
Feche seus olhos. Oh, Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Começa a adorar aí, queridos. Começa a declarar essas inspirações divinas chegando para você. Sabedoria do alto, espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Te alcançando em nome de Jesus. Te alcançando em nome de Jesus. Te alcançando em nome de Jesus. Ideias divinas, planos estratégicos. Disciplina para administrar o tempo. Entendimentos, para edificar e levantar pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto você adora, você é inspirado. Amém. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Instrumentos, continue tocando, continue tocando, continue tocando. Levanta suas mãos, você que é empresário e empreendedor. Ei, na